Cíntia Michels está na área. E na área comigo hoje, ele, que é dentista integrativo, sendo o único dentista biológico do Brasil com certificado internacional e fellow pela International Academy of Oral Medicine and Toxicology, assim como o primeiro dentista formado com o programa nos Estados Unidos ReCode, Reverse Cognitive Decline in Alzheimer. Ele é palestrante com mais de 10 mil alunos e tem mais de 11 mil pacientes atendidos. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Vinticinque. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Aliás, muito obrigado pelo convite, por me receber. E também queria te parabenizar por esse grande trabalho que você tem feito, trazendo tanta informação de qualidade com pessoas assim tão maravilhosas, que eu tenho certeza que tem feito muita diferença na vida de tantas pessoas. Eu digo que a informação é a coisa mais importante, né, que diferencia as pessoas. Então, a qualidade da informação, ou seja, de onde ela vem, né, o que a gente faz com essa informação e o que a gente retém dessa informação. Então, parabéns por esse grande trabalho. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Nossa, que abertura maravilhosa. Eu tenho muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho, você, a sua esposa, todo o trabalho que vocês fazem na clínica. É um trabalho muito profundo e muito pioneiro. Eu estava conversando com o Vanderlei, que foi quem nos conectou. A gente estava conversando essa semana sobre como vocês são gigantes, não só na estatura, que são gigantes na estatura, e também no pioneirismo. E como é desafiador ser pioneiro, né? Muitas vezes os pioneiros são criticados, são dissuadidos a pararem de fazer o que estão fazendo, quando a gente sabe que no devido tempo são aplaudidos de pé. Então é admirável o trabalho que vocês estão fazendo. E aqui, como a gente gosta muito de empreendedorismo e de inovação, para nós os pioneiros são heróis, e você é um herói aqui hoje para compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente. Eu estou muito honrada da gente poder ter essa conversa e ter essa conexão, essa proximidade. Os nossos pioneiros e heróis a gente quer como família, né? A gente quer sempre perto. Então, para a gente poder falar, inspirar também quem está ouvindo a gente, queria ouvir um pouco da sua trajetória, assim, você como um pioneiro, alguém que está na fronteira do conhecimento. Não deve ser fácil, né? Navegar esse lugar, navegar sem o mapa, sem o GPS certinho, dizendo onde a gente tem que ir. Como é esse desafio? Como que você lida com esse desafio? O que você gosta dessa vivência? O que você talvez não gosta tanto, mas faz parte da vivência, das sábias adaptações? Como é ser um pioneiro? Nossa, que pergunta bacana, parabéns. Bom, primeiro, um grande abraço para o Vanderlei, né, que nos conectou, um dos maiores terapeutas do Brasil. Eu fico muito contente por essa indicação e esse contato que nós temos hoje. Na verdade, eu acho que por ter meu pai e minha mãe dentista, minha prima dentista, minha bisavó dentista, minhas duas irmãs dentistas, isso no início me trouxe como um vírus da odontologia, que na verdade a gente trocava chupeta e acabou infectando todo mundo, né? Daí eu comecei a ver que existe uma parte espiritual muito grande. Então existe um projeto, né? E nesse projeto a gente combinou de vir aqui para servir as pessoas. E quando a gente está no nosso propósito, que a gente sente que realmente está no caminho do seu propósito, os desafios acabam sendo divertidos, né? Então, às vezes eu estou atendendo um paciente e vê umas coisas assim, e eu falo umas coisas, falo, nossa, vamos testar isso, vamos testar aquilo, vamos colocar na microscopia de campo escuro para ver como é que está, vamos ver a imagem termográfica, vamos ver o aparelho sensograma, né, que é um exame de biorressonância. Se a gente testar esse tipo de frequência, se a gente fizer uma tomografia, vamos ver o que está dentro desse dente, será que ele responde, não responde? E essas coisas, né, vão te inspirando a aumentar ainda mais o seu estudo, porque cada vez que a gente estuda, a gente só tem a certeza que não sabe de nada, né? Quanto mais estuda, menos a gente... mais humilde a gente fica, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para aprender. Então,
quando a gente vê que tem uma coisa muito maior e que cada um vem com um quebra-cabeça, quando a gente começa a montar o nosso e vê que o outro também tem um, e quando você começa a entrar em contato com aqueles profissionais que têm o seu quebra-cabeça e fala, nossa, olha que bacana, e quando você vê o resultado com os pacientes, resultados mais integrativos, resultados mais efetivos e principalmente mais longevos, de maior durabilidade, você fala, meu Deus, graças a Deus, estou no meu propósito. Isso te traz, né, muita coragem, assim como também muita paciência e muita alegria também, muita felicidade. Tudo aquilo que você faz com muito amor, né, você traz uma vibração, você traz uma frequência que acaba atraindo pessoas. Então, todos os dias eu oro para que, dentro do que o paciente tem de merecimento, que se realmente ele merecer, ele possa vir nos encontrar e que a gente possa estar ajudando com a nossa humanidade, com o nosso amor, com a nossa parte de sabedoria nessa parte, né? E que a gente possa ter um excelente resultado para ele. Então, não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu e eu fiquei até emocionada aqui com a tua resposta, porque a gente tem uma mentalização que a gente faz muito, principalmente ali por volta das 6 da tarde, né? Que é conhecido por muitas correntes filosóficas, de autoesoterismo, também religiosas, cada um com o seu nome, mas é uma hora de cura, né? E a gente mentaliza bastante isso, que cada um encontre o médico, o dentista, o terapeuta, de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Então, você trouxe isso, eu fiquei emocionada, porque a gente vai vendo como a gente vai se fortalecendo uns com os outros, quando a gente vai mentalizando, vai emanando, vai fazendo as orações, vai trazendo essa vibração de amor e cura para o planeta que é tão necessária, né? Então, às vezes as pessoas fazem e acham que estão... Ah, será que o que eu estou fazendo vai ajudar? E aí você vai vendo, o outro também está fazendo, o outro está fazendo ali. Você vê que é muito mais forte, muito maior do que a gente. Então, eu fiquei emocionada com a sua resposta. Que bom, muito obrigado. E você, dentro dessa jornada, você foi para a medicina integrativa. Explica para quem está ouvindo a gente um pouco o que é a odontologia integrativa e a biológica, que é uma ferramenta dentro da integrativa, né? Então, para todo mundo ficar na mesma página, conta para a gente. Comecei a estudar para poder dar aula, eu fui procurar os conceitos de integratividade. E aí eu acabei desenvolvendo a minha visão, né? Apesar de respeitar todas as outras, a odontologia integrativa, na minha opinião, é ver o ser humano como um todo, entendendo que ele tem uma parte estrutural, uma parte químico-orgânica, uma parte emocional, biofísica e espiritual. Então, quando a gente vê dentro desses 5 sistemas, a gente tem a integratividade. E não existe integratividade se você não agir de uma forma multidisciplinar. Multidisciplinar significa com outros profissionais de outras visões. Apesar de entender um pouco de nutrição, eu tenho nutricionistas que são parceiros e que recebo de muitos nutricionistas que também se tornam parceiros, porque eu não vou utilizar do meu tempo, que eu também não tenho a habilidade que eles têm, para fazer cardápio, porque isso também eu não conheço nada, e muito menos de convencer os pacientes que não podem comer glúten, açúcar e leite, né? Então, eles têm essa experiência, assim como quando tem que convencer a usar o fio dental, isso eu sou especialista, né? Eu passei minha vida inteira estimulando. Então, trabalho a parte visual, auditiva, sensitiva, e o paciente sai querendo passar o fio dental. Agora, quando é nutrição, tem que trabalhar com nutricionista. Quando é a parte psicológica, emocional, tem que ir para o terapeuta, tem que ir para o psicólogo, tem que ir para o... Né, tem vários tipos de terapia, tem hipnose, tem uma série de terapias que às vezes são muito mais rápidas e que acabam trazendo todos esses benefícios da parte emocional. Quando tem que ir para a parte de biofísica, é essa parte de comunicação do cérebro
com os órgãos, somos nós que fazemos. Quando a parte de espiritualidade, a gente encaminha para quem entende disso. Quando é a parte, né, químico-orgânica, a gente trabalha junto com os médicos, com nutricionistas. Então, eu queria só para deixar claro para as pessoas entenderem, a odontologia integrativa vai devolver o espaço, né, da língua para que a gente possa ter uma respiração melhor, vai equilibrar a mandíbula para que a gente possa, na nossa coluna, ter um equilíbrio e utilizar menos força para se equilibrar. Que muito problema no joelho, no pé, no quadril está relacionado com a boca. Muita dor de cabeça está relacionado com a boca. Muitos problemas respiratórios também estão relacionados com a boca. Tudo dessa parte estrutural. A parte de parasitas, intoxicação com metais, que interferem na memória, no foco, que podem causar o bruxismo, o apertamento dental, que vai deteriorar os dentes, estão ligados, então tem que ter essa visão. A parte emocional, da raiva, da ira, né, de não perdoar, pode também estar ocasionando problemas na boca, assim como também a parte espiritual depende muito de onde você sintoniza. Se você está com raiva, você vai colocar ali na sua rádio ou na sua televisão e vai passar um filme de terror. Se você está com amor, né, você vai colocar no romance, vai dar risada. E aí depende do que você está sintonizando. Cada vez que você limpa o seu corpo, cada vez que você tem os pensamentos bons, cada vez que você cuida da sua estrutura, todo o resto acaba vindo também. Então, um acaba puxando o outro, como um acaba prejudicando o outro. E a odontologia biológica, na verdade, ela é uma filosofia que pode ser utilizada em todas as especialidades de odontologia. Então, é uma ferramenta que ajuda a selecionar materiais mais compatíveis com o paciente, desde o anestésico, a dose do anestésico, a resina que vai ser colocada, né, ajuda a remover de forma segura os materiais, como amálgama dental, coroas de metal, ajuda a colocar materiais que não são ruins para o nosso corpo, como, por exemplo, resinas que têm BPA, que tem o bisfenol, como, por exemplo, o flúor, que acaba petrificando a nossa glândula pineal e causando tanto prejuízo, né, para a gente, entre uma infinidade de outras coisas. Mas a odontologia biológica é uma ferramenta da integrativa muito importante para que a gente possa ter um melhor resultado a longo prazo para os nossos pacientes. E que resultados, né? A gente vai vendo, tenho vários amigos, né? O Vanderlei fez uma grande indicação, a gente está indo em turma lá e vai vendo os resultados e a satisfação, porque realmente é uma odontologia muito diferente. Eu posso falar da minha experiência que, assim, eu cresci, coloquei aparelho muito nova, aquela história toda, anos 90, né? Infância nos anos 90. Então, eram aparelhos muito agressivos, muito novos, porque era a tecnologia que tinha naquele momento. Cheguei com trauma de dentista. Então, assim, ia porque sabia que era necessário e importante, mas sempre muito desconfortável. E realmente na clínica vocês têm todo um atendimento, todo um acolhimento que é muito diferenciado, que realmente ajuda a gente a acalmar e a entender o que está acontecendo e a querer estar lá e fazer. Você foi falando aí, eu fui fazendo checklist aqui. Então será que tal coisa por causa né, dessa conexão com a boca? E tem um quê de física quântica também, não tem? Sim. Fala um pouco disso pra gente. Olha só que interessante. O cérebro se comunica com todo o corpo. Da mesma forma que esse podcast está indo através de informação, né, de ondas e também de elétrons para o mundo inteiro, que o computador transforma o nosso áudio visual em elétrons que segue através de uma fibra óptica para o mundo inteiro, o nosso corpo também manda informação. O nosso cérebro manda informação para o nosso corpo inteiro para saber como é que está, volta essa informação, ele processa e manda mais informação. Isso acontece através dos neurônios, né, de outras células, assim como também dos nossos meridianos.
Para quem não sabe, meridianos são vias rápidas de energia, de informação que a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, estuda há tantos anos. E essa informação passa pelos dentes. Então, quando passa pelo dente, você tem algum tipo de problema nos dentes, pode ser um foco infeccioso, degenerativo, inflamatório, tártaro, dente fora da posição, resinas que não são, mesmo de boa qualidade, mas que não são compatíveis com aquela frequência do paciente, metais, amálgama dental, tudo isso acaba interferindo, acaba criando uma resistência. Então é mais ou menos assim, vamos comer churrasco. Daí o cérebro pergunta, e aí, como é que tá, estômago? Ah, tá tudo ótimo, tá chegando uma picanha bacana aqui. Daí, então, beleza, vamos fechar lá a válvula que vai para o intestino, vamos encher de suco gástrico e vamos jogar a pepsina, que é uma enzima que vai derreter essa carne aí e vai ajudar a quebrar a proteína em tijolinhos para construir unha, novas conexões cerebrais, pele, musculatura, etc. Então ninguém chega para um bife e fala, bife, cicatriza a pele. A gente tem que comer e o cérebro vai fazendo todo esse processo. Quando tem nos dentes que estão relacionados ao estômago algum tipo de interferência, essa comunicação ela não acontece de forma correta. Então, às vezes, chega ali na via rápida e tem uma lombada, ou está cheio de buraco, tem que diminuir. Quando chega a informação, o processo já foi. A mesma coisa acontece no intestino, nas glândulas, né? Então, tudo isso depende dessa informação. Então, essa parte de comunicação é muito importante e o dentista, ele está abrindo os olhos agora para como ele é importante. E eu falo para o seu público que não é só para quem está doente, né? Não é só quem tem Alzheimer. A gente trabalha bastante com pessoas que têm Alzheimer, demência, recebemos pacientes do Brasil e do mundo inteiro, mas o nosso objetivo é trabalhar principalmente para que pessoas, né, que precisam de decisões rápidas, que precisam de foco, que precisam de memória, possam estar melhorando, porque o nosso objetivo é viver até os 120 anos com saúde, né, e dentro Cognição, né? cognição, facilidade Mente em afiada. aprender, É. para que a gente possa ter a nossa independência até os 120 anos. Então, esse é o nosso objetivo, a saúde, né, além da linha do sorriso. Por quê? Também trabalhamos com a parte estética, visagismo dental, implantes e todas as coisas, né, a harmonização, porém, com uma visão, primeiro, vamos ficar bonito por dentro, diminuir todos os nossos processos inflamatórios, para depois ver a parte da estética. É bem complexo, né? Eu acho que a gente vê como a boca e a odontologia entraram nesse centro da saúde, né? Porque isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, talvez há 2 anos atrás, que eu não tinha essa referência do quanto a saúde do nosso corpo inteiro passa pela saúde da boca, dos dentes, da gengiva. Porque é claro que a gente sabe, como você mencionou, a nutrição, né? É claro que passa pela boca do ponto de vista do que você está comendo ou deixando de comer. Mas como essa correspondência dos dentes com os órgãos do nosso corpo é algo muito novo. E eu vejo que vocês trazem muitas coisas novas. Então, o que você tem visto, que você acha assim, que merece um destaque, que talvez as pessoas não estejam prestando atenção suficiente em relação à saúde da boca, que pode ser algo que faça muita diferença na vida delas? Muitas coisas. Excelente colocação, né? Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente tem os focos inflamatórios no nosso intestino, a gente também tem os focos inflamatórios na nossa boca. Toda vez que a gente tem um processo de luta, né, existe uma diminuição existe uma diminuição do nosso fluxo de sangue. Por quê? Ele fala, se estamos em luta e fuga, né, não vamos levar essas toxinas, esses vírus, fungos lá para o cérebro. Então, vamos diminuir. E essas formas de defesa é que vão acabar prejudicando o nosso corpo, nosso cérebro a longo prazo.
Então, cuidar do intestino e cuidar da boca é muito importante para que a gente possa exatamente diminuir os fatores inflamatórios que estão ativando o nosso cérebro, falando, estamos em luta, fecha as comportas, diminui o fluxo de sangue. Daí, diminui também a nutrição, a oxigenação, diminui o processo de limpeza do cérebro. Isso tudo tem consequências muito importantes para a nossa cognição, memória, sono, saúde, né? Então, o que traz isso? Dentes com canais maltratados, dentes semi-mortos, processos inflamatórios na gengiva, processos inflamatórios no osso. Tudo isso vai acabar trazendo a diminuição desse processo de nutrição, micronutrição e limpeza do nosso cérebro. Isso é a coisa mais importante. Quando a gente tem tudo que a célula precisa, nossa, ela está feliz, saudável, ela não precisa de mais nada. Né? Então, o que ela precisa? Comer, beber e colocar as sujeiras dela para fora. E aí ela vai viver, nossa, muito bem, muito saudável. Quando ela for se reproduzir, vai reproduzir também super saudável. Agora, quando não, ela entra no processo de homotoxicose, de acidose, porque falta oxigênio, fica mais ácido, precisa tirar cálcio do osso, gera problemas de osteopenia, osteoporose para alcalinizar, o risco de cárie aumenta. Então, tem uma série de coisas que acontecem quando ela não se nutre e não se alimenta. E esse processo tem que ser visto de uma forma integrativa, né? A gente chama de saúde integrativa. A gente precisa. Você falando e eu lembrando do meu avô. Eu não sei se eu já te contei isso, mas o meu avô era o chamado dentista prático. Teve uma Sim. época, imagina, interior do Paraná, eu nem era nascida, então nós estamos falando talvez década de 60, 70, alguma coisa por aí, talvez até antes, eu não lembro, tem que pegar com a minha mãe essa linha do tempo. Mas eu sei que o irmão mais velho dele foi para a faculdade de odontologia, se formou dentista, e naquela época era assim, né? Tinham 10 filhos, só tinha dinheiro para mandar um para a faculdade, o que ia, aprendia, voltava, ensinava. Então, meu avô era dentista prático, eu imaginando por um tempo, que depois foi empreendedor, agricultor, meu avô foi mil coisas, como um bom ariano, pioneiro em várias coisas também. E assim, eu lembrando disso, porque olha como a gente está numa odontologia avançada hoje, em algumas décadas, e tem uma coisa que eu sempre trago nas minhas palestras de inovação, que é a importância da gente fazer uma combinação entre a tradição e a inovação. A gente fazer um arco com o passado para trazer as coisas boas de lá, olhar para o futuro e trazer para o presente essas soluções eficazes. Então, quero ouvir de você que vem de uma família tradicional na odontologia e que está então carrega a tradição e ao mesmo tempo está no futuro da odontologia, de toda a nossa saúde. O que você vê que é importante a gente que veio da tradição, que veio do passado, que você acha importante a gente conservar nesse sentido? A primeira coisa é a humanidade, né? Então, eu lembro, minha mãe é odontopediatra e desde muito cedo eu fui trabalhar com ela, porque nas férias não tinha com quem ficar, eu e mais duas irmãs. Então, a gente ia e ela colocava todo mundo para trabalhar, senão a gente ficava zoando com os pacientes na sala, né? E aí eu via todo o amor, o carinho que ela tinha, a paciência com as crianças, isso tudo a gente trouxe, né, para os adultos. Então, odontofóbicos, que é um conceito bem interessante que a gente trata, que são aqueles pacientes que tiveram más experiências ali na primeira infância, que trazem medo inconsciente. Chega na porta, começa a suar, né? Vários. E a gente cuida muito dessas pessoas. Então, acho que a primeira coisa é a humanidade, a segunda coisa é o conceito. Meu pai sempre falava, pai, não era nem formado ainda. Tem um curso de um americano que vem, ele é top dos Estados Unidos. Ele falou, faz, filho. Eu falo, pai, custa $1.300. Faz, filho. Então, o apoio que eu tive do meu pai e da minha mãe é uma coisa assim incrível. Então, a tradição de também de
cuidar das pessoas e querer sempre o melhor, que é o caso dos meus pais, também me trouxe esse amor e carinho e dedicação. Então, é uma coisa que vem De como eu te berço. falei, de berço, de propósito, né? De missão familiar, eu Sim, acredito sim, nisso, né? familiar, muito forte. Então, eu sempre gostei de novas tecnologias. Hoje, a gente trabalha de uma forma que eu fico muito orgulhoso, porque eu viajando o mundo inteiro, eu vi poucos lugares. E quando eu encontro alguma coisa nova, eu quero ter na minha também. Então, eu tive a oportunidade de estagiar na clínica em Nova York, acabou virando um meu mentor, um querido amigo, o Jerry Curatola, e ele falou, você precisa ter um tomógrafo, precisa ter um laser de RBI, um laser de alta potência, porque para tratar em alta performance, com grandes resultados, você precisa ter o que tem de melhor. Eu perguntei quanto custava, falei, nossa senhora, mas falei, um dia eu vou ter. Planejamento financeiro ajuda a E gente, graças né? a Deus, hoje eu estou pagando meu tomógrafo, o laser já paguei. Um de cada vez, Né? né? Um de cada vez. Mas hoje a gente tem um laboratório de biofísica que a gente consegue ver como o sangue da gente se comporta, como que está o terreno biológico. Se o sangue está todo aglomerado, é um sinal que tem fatores inflamatórios, que ele está todo aglomerado e ele não permite levar oxigênio, nutrientes e fazer a limpeza. Isso a gente tem visto e tem estudado muito isso. Se você tem uma imagem termográfica, né, das regiões que estão mais quentes, você sabe que ali tem um processo de inflamação, que precisa de mais circulação para poder levar mais soldados, levar mais construtores para aquela região. Então, ali tem algum problema. Então, a termografia vem ajudar. Quando você tem o tomógrafo, você consegue enxergar dentro do dente se ele tem um canal colateral que não foi encontrado, um tratamento de canal, consegue ver se tem algum tipo de fratura. Quando você tem um microscópio, você enxerga lá dentro do dente, tem trinca, tem cárie ainda, tem uma microcâmera, você mostra o paciente, fala, nossa, como eu estou escovando mal. Pois é, vamos melhorar, né? Então, essas tecnologias são ferramentas que ajudam no diagnóstico e no tratamento. E quando a gente tira esses focos infecciosos, então daí a gente tem os melhores resultados para memória, né, para cognição. Isso é muito importante, a gente entender que quando a gente tem essa capacidade de pensar mais rápido e focar, a gente sai um empreendedor melhor, né? Quando a gente está alegre, está feliz, não tem dor, a nossa parte emocional, né, a gente vai sorrir mais. Como você fala sorrindo, coisa maravilhosa. Dá vontade de sempre estar aqui, não é Seja sempre verdade? bem-vindo. Por quê? O sorriso está falando para o cérebro, está tudo bem, está tudo tranquilo. Os neurotransmissores são, vamos liberar a endorfina. Agora, se você está com dor, sensibilidade na boca, está doendo, mastiga de um lado, dói, vai ativar o sistema de luta. Fuga. Daí tem o cortisol, a adrenalina, que são neurotransmissores que te preparam para a luta e para a fuga. Quando você está na guerra, você está simpático? Você pode até fingir, né? Mas as pessoas percebem a diferença. É muito interessante que você trouxe isso, porque hoje de manhã eu estive num evento e eu estava lá, estava na Vila Formosa, na Zona Leste, um evento do Rotary com empreendedores, a gente estava conversando sobre oportunidades de negócio e cada um teve o seu momento de falar lá no púlpito, né? E o mestre de cerimônias, quando terminou, ele falou para mim, ele falou, hoje você foi a minha pessoa base. Eu vi você sorrindo na plateia e eu falei, é com ela que eu vou falar, porque ele falou exatamente isso, dava essa âncora, essa autoconfiança de olhar e falar, tem respaldo ali, tem ressonância. Sim. Então, eu achei muito sincrônico você trazer esse ponto para cá, porque eu acho que volta para essa questão da humanidade, né? Do acolhimento. Às vezes a gente está num mundo que está avançando tanto tecnologicamente e a gente não pode deixar isso
suprimir a nossa humanidade. Uhum. A tecnologia tem que estar aqui para servir a gente Sim, e para que a gente possa ser melhores humanos, humanidade e propósito, né? humanidade e propósito, assim esperamos, né? Então, olhando para isso, você, com todos esses desafios, eu vejo o seu olho brilhando quando você está falando da odontologia. Eu me pergunto, você em alguns momentos se questiona sobre o que você está fazendo no sentido, não no sentido técnico, mas nesse sentido de, poxa, às vezes é exaustivo a gente lutar contra um sistema que é tão desafiador, porque a gente vem de um sistema que prioriza a doença, a gente aprendeu a cuidar de doença, a gente não aprendeu a ser saudável. Então, assim, eu vejo que a gente está mudando isso agora. E você é um grande pioneiro dessa saúde, da gente operar na saúde. Foi inclusive isso. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou, eu falei isso, né? Você falou, o que que fez você vir aqui, né? Além da excelente indicação do Vanderlei, eu vim para olhar, para fazer um check-up, ver como é que tá e ver como é que a gente pode ser mais saudável. E você falou, é exatamente com isso que a gente quer trabalhar aqui, com a saúde. Trabalhar com a saúde, operar nesse sistema que é tão focado na doença. Às vezes dá um desânimo, ou um cansaço, ou uma dúvida, será que era isso mesmo que a gente deveria estar fazendo? Ou está muito claro o propósito? Excelente pergunta, como sempre. Não, para mim está muito claro, porque eu descobri o meu propósito, né? Não é fácil descobrir o nosso propósito, mas quando você está nele, é aquele negócio. Não existe cansaço, né? Às vezes eu falo, nossa, estou empurrando um ônibus, mas eu abro um sorriso e falo, ai, que delícia, né? Ainda bem que é esse ônibus. É, você sabe que quando eu comecei a fazer a pós em ortobiomolecular e biofísica, eu estava tão contaminado com metais tóxicos que eu pensei que eu estivesse ficando surdo. Então, eu, eu escutava uma piada, eu não entendia. Eu fazia aquela cara de, Aquele sorriso amarelo. hã? E eu não entendia. Daí eu ia conversar, né, em família e acabava me interrompendo, eu não lembrava o que estava falando. Porque as minhas conexões não estavam sendo, não estavam se refazendo de forma apropriada. Uhum. Que eu estava extremamente contaminado, e no caso com mercúrio, porque eu fazia a remoção de amálgama dental sem me preocupar. Hoje a gente sabe que precisa ser feita de uma forma segura, segura para o paciente, para o dentista e para o meio ambiente, senão a gente se intoxica tudo direito, de novo, né? E quando eu comecei a ver o resultado que eu tive, quando eu fiz o detox, eu conseguia pensar em 10 jogadas de xadrez, eu conseguia prestar atenção, as pessoas falavam do meu lado e nada tirava a minha atenção. Comecei a aprender mais fácil, mais rápido. Então eu falei, nossa, que incrível. E todo mundo tem um chamado, né? E o meu chamado, o meu filho que nasceu com uma alergia, e a medicina tradicional prometia apenas uma bombinha para asmático. E aquilo me incomodou muito. Falei, não. E aí eu conheci a doutora Lisete Kaffer, que é minha madrinha, uma pessoa que eu admiro demais o seu trabalho. Ah, e os resultados que a gente tem tido juntos são, assim, surpreendentes. Aliás, quem quiser conhecer um pouquinho mais e ver as avaliações, assim como também no nosso site, ventsync.com.br, A gente deixa aqui na descrição do vídeo para para ver quem os estiver no depoimentos, YouTube e no porque são Spotify coisas que também. as pessoas não acreditam, né? Então, quando a gente chega na sala e pergunta, e aí, como é que você está? Nossa, estou muito melhor. Nossa, como é que você está? Estou muito melhor. Você fala, graças a Deus, estou no meu propósito. E é isso que me faz acordar todo dia mais cedo, trabalhar até mais tarde, deixar alguns finais de semana estudando, participar tanto de eventos, dar tanta aula, mesmo cansado, mesmo muito feliz. Somos- Nós somos da bandeira dos cansados. Estou cansado, mas estou feliz, né? É isso Eu aí. entendo, porque é isso, né? Eu acho que é algo que move, é uma chama dos ideais acesa mesmo, né? Que a Sim. gente sente que tem caminho. Caminha que a estrada se abre e a luz vem, né? É muito bom isso. E nessa sua trajetória, você recebeu algum conselho que você acha que fez muita diferença, assim, para você? Recebi. Recebi de um médico que eu tenho muito, muito carinho,
Conheço ele desde quando era pequeno, estudei com a filha dele e foram nossos pacientes durante a vida, anos, né? E o Dr. Virgílio Centurion, aliás, se estiver ouvindo, um grande abraço. Um dia cheguei para ele, era recém-formado, falei, Dr. Virgílio, o senhor acha que eu tenho que... O que o senhor acha de estudar fora? Ele falou, você não tem que achar, você tem que ir. Porque quando você voltar, aquele seu amigo, ele vai estar com 2 cadeiras trabalhando. Ou pode estar com um carro novo, 0, e você vai estar ali, ralando. Mas a diferença vai ser em 10 anos, a diferença vai ser em 20 anos. Então, hoje, eu fui estudar nos Estados Unidos, estudei em Iowa University, estudei em Loma Linda University, estive na Europa também, estive estagiando em várias faculdades, como Basel University, King's College Hospital, em Londres. Então, eu pude realmente expandir tanto o meu conhecimento como minha consciência, vendo, né, também o que era bom e o que não era. Então, essa é a recomendação. Se você puder expandir seu conhecimento, seja aqui no Brasil, e em alguns lugares de pessoas que você admira, né? Eu li um dia, você não precisa ser um cozinheiro que começa do zero, vai fazer experiência. Você pega receitas e você pode depois ir aprimorando elas e colocando as suas pitadas, né? E como no nosso quebra-cabeça a gente tem tido excelentes resultados, a gente tem agregado isso. Essa é a inovação, né? A gente não precisa reinventar a roda. Exatamente. Vai pegando o que já está funcionando e vai combinando de formas diferentes. E essa pesquisa que você faz ao redor do mundo é tanto pesquisa quanto vai lá para dar aula, né? Levando o nome do Brasil lá para fora, fortalecendo o nosso nome na área da saúde, que é uma área que o Brasil realmente é uma referência, né? Sim. Vamos falar disso um pouco, porque a gente tem que se orgulhar da saúde brasileira. Claro que a gente sabe que a gente ainda tem diversos desafios a serem vencidos nessa área, mas focando agora em quem está fazendo o melhor que pode ser feito nessa área. É o melhor do mundo, né? Não tem comparação. Com certeza. Você sabe que eu tive recentemente, foi março do ano passado, eu com esse trabalho que eu fiz na International Academy of Oral Medicine and Toxicology, então eu comecei com a remoção segura dos amálgamas dentais, depois eu gostei tanto que fiz a acreditação como Biological Dentist, daí eu fiz o programa de Fellowship, que exigia um estudo para poder estar publicando um artigo internacional. E eu fiz exatamente como os procedimentos odontológicos podem ajudar na saúde cerebral, né? Então, com esse trabalho, e também já iniciando o curso do Recode, eu recebi um convite da academia para dar aula em Dallas. Uau, fantástico! E foi assim um ponto, nossa, que eu fiquei assim tão orgulhoso de ser brasileiro e de poder estar levando. E eu fico muito orgulhoso de chegar e falar, olha, um americano ali do Arizona, no final da palestra, ele chegou para mim e falou, Hey Rod, eu sei que você demorou muito tempo para chegar até aqui, assim como também eu sei que o tempo que você demorou para fazer esse material demorou muito tempo. Bom, só para falar em inglês, eu fiquei uns 3 meses treinando e reduzindo tudo aquilo que eu queria. Inglês. Né? Nossa, eu reduzi tudo aquilo que eu reduzi em 1 hora. Foi assim um trabalho. De uma vida, né? E eu fiz um vídeo para mostrar a conexão da microcirculação junto com os metais e relacionar isso, que ficou assim incrível. Ele chegou e falou, olha, mas eu queria só dizer para você que foi completely worth, que foi completamente válido. Valeu a pena, porque né? eu tenho 42 anos de odontologia e hoje aprendi muito com você. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito. Eu falei, olha, posso dar um abraço? Brasileiro, né? Um abraço. Nossa, mas é fantástico. Eu falei, tá pago. E eu sou capricorniano, né? Então, quando eu faço uma coisa... Faz muito bem feito. Com muita afinidade. O sacrifício ninguém sabe, né? Todo mundo vê o resultado, onde a gente está, né? Puxa, tá lá dando aula. Depois dessa mesma aula, eu fui para Porto, em Portugal,
praticamente em 10 dias eu dei aula nos dois. Uau, E foi assim, fantástico. deixei família, deixei trabalho, né? Foi um super investimento, mas, São nossa, só o sacrifícios fato de válidos, poder né? estar levando essa parte foi assim. É, E quando você vai, você joga umas sementinhas, sim, né? Por mais que as pessoas não te acreditem, mas, puxa, você sabe que você colaborou de alguma sim. forma, né? Como tantos outros colaboraram comigo. Então não é que inventei a roda de forma nenhuma. Eu fui pegando uma informação aqui, uma informação aqui, uma informação aqui e fui fazendo o meu quebra-cabeça. Até quando eu desenvolvi minha metodologia. E hoje o que eu quero é sair da minha cadeira e, e criar cursos com um conceito de franchise para desenvolver isso para que milhares de pessoas possam ter acesso. Esse é o meu próximo ponto. Você leu meu pensamento, olha a conexão, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é o próximo passo? Porque Então, a gente precisa desse multiplicador, a gente precisa desse acesso. E você vê formas da gente conseguir levar isso para o Brasil, levar isso para o mundo. O que são os desafios desse? Porque estou puxando isso porque é importante para quem está ouvindo a gente ver como é pioneiro naquilo que faz na sua pesquisa, em todos os caminhos que você abre, e ao mesmo tempo você é muito empreendedor em transformar essa inovação em um negócio que vai gerar benefício para uhum, todo mundo que está envolvido. Vai sim, gerar benefício para mais pacientes que vão ter acesso a isso, para os dentistas que serão credenciados, que também vão poder oferecer um serviço de mais qualidade para os seus pacientes. E isso é aquela coisa, né? Sobe a maré que todos os barcos sobem juntos. Então é muito importante ver esse olhar para o futuro e, ao mesmo tempo, assim, o que você vê que tem de desafios para transformar isso hoje? Porque muita empresa passa por isso. sim. A dor do crescimento, né? Enquanto eu estou fazendo, se eu estou fazendo a palestra, estou fazendo o treinamento, é uma coisa. Se eu vou botar outras pessoas para fazerem, é uma outra etapa. O que você vê que tem de desafio nisso e como que você está lidando com esses desafios? Bom, o primeiro desafio é a gente captar esses profissionais. O segundo é treiná-los dentro dessa visão. E o terceiro é mantê-los como associados, para que não virem, né, concorrentes. Então, acho que esse é um grande desafio, que é a parte de comunicação, a parte de frequência, a parte de treinamento mesmo. Falar, nossa, esse cara aqui. Então, a gente já tem mais ou menos mapeado dentro dos alunos, inclusive nutricionistas, médicos, terapeutas, para que a gente possa, no futuro, vir a desenvolver isso juntos. Porque é aquele negócio, tem que ser bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, Exato, nem me exato. interessa. Não, nem se Porque uma sustenta hora, também. É, mas é necessário, a gente precisa desse multiplicador. E o que você vê em termos de, quando a gente está falando em políticas públicas, né? A gente vê que tem tanto para ser melhorado na saúde do Brasil e a gente tem tantos inovadores e potenciais inovadores também que talvez estejam, não chegaram ainda no nível de maturidade, de avanço que você está, mas gostariam de contribuir um dia e que muitas vezes não tem muito espaço ou tem dificuldade para fazer os investimentos necessários para se uhum, desenvolverem. O que você vê que o poder público no Brasil pode fazer para melhorar esse ambiente, para quem quer ser pioneiro, para quem quer ser inovador e quer contribuir com o coletivo? O que a gente pode trazer assim desse olhar? Porque é um multiplicador, né? sim. Quando está falando em política pública, você está É, atingindo muita eu gente. vejo de uma forma, existe, como a gente chegou a comentar, de leve, muitas pessoas interessadas na saúde, muito. E isso está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Porém, a grande parte trabalha com a doença. Então, na minha opinião, trabalhar com a saúde é ir na raiz da questão. Por que que ele está doente? É uma parte emocional, é uma parte bioquímica, é uma parte nutricional, é uma parte de infecção, né, fatores inflamatórios que estão na boca, a falta de comunicação do cérebro com os órgãos, é uma parte espiritual.
Aonde que está? E na raiz. E essa raiz é a coisa mais difícil, porque nós fomos formatados na nossa faculdade pela indústria da doença. Então, quem que tem dinheiro hoje para pagar os estudos que são triple A, entendeu? Eu fiz um trabalho muito interessante, que inclusive mostrei para o professor Lechner, ele ficou super interessado. Mas ele falou, ó, só está faltando constatar com um exame de sangue. Só que esse exame de sangue custa R$ 1.500. Então, para eu poder fazer com um número de 10 pacientes, ia me custar R$ 30.000. Que eu chegar e falar, ó, isso aqui não tem valor científico. Você precisa de pelo menos 100. 100 a gente está falando de 100, né, de 300 mil. E eu não tenho condições de bancar isso. Quem que tem? Os laboratórios. Talvez até outros grupos tenham interesse, né? Que estou à disposição para quem quiser conversar. Gostaria depois de deixar, inclusive, Com o meu certeza, os Instagram, né? contatos O todos. DR Rodrigo 25, da clínica. E vai ser um prazer poder estar conversando. Mas essas pessoas que veem como eu vejo, gostam de ir na raiz da questão. Só que isso traz realmente a saúde, que é entender, é uma parasitose que está num desequilíbrio, que está comendo todos os alimentos das células, que não está produzindo hormônios, enzimas, proteínas suficientes para ter um desenvolvimento do cérebro. É um metal tóxico que está impedindo a absorção do magnésio, manganês, os micronutrientes que vão fazer todas essas proteínas e enzimas. Porque o que é uma proteína? É um monte de molécula, não é verdade? Qual que é a raiz da questão? Isso é o mais importante. E trabalhar a melhor forma é você trabalhar na prevenção. Onde que a gente ganha dinheiro? Na curativa. Onde que eu gosto de trabalhar? Na prevenção. Por quê? O paciente que ele descobre que a prevenção é mais fácil, mais rápido, mais barato, né, ele fica super feliz e ele me indica um monte de pacientes. Então, eu fico feliz com o meu propósito de ajudar, ele fica feliz que ele está saudável e ele vai me indicar. Agora, trabalhar na curativa, é onde a gente ganha dinheiro, a gente faz muito bem. Mas é aquele negócio, é mais demorado, tem investimento maior, tem que mudar mais hábitos, mais comportamentos, né? E isso acaba trazendo também um investimento maior, não só de dinheiro, de tempo e também de força de vontade. Então, a prevenção é a melhor solução. É o Né? E caminho. trabalhar na educação, eu acho que seria a melhor forma. Na minha forma de pensar, as escolas deveriam ter matérias de prevenção. Prevenção odontológica, prevenção de doenças, como manter o sistema imunológico, né, saudável. Então, coisas que a gente pudesse estar trazendo de hábitos de informação desde pequeno. Para realmente esse autocuidado, né? O essencial da gente estar vivo e viver com muito tempo, com muita Exatamente. saúde, né? Assim esperamos. E você, a gente já está quase terminando. Eu estou aqui com o coração partido, porque eu tô olhando o tempo aqui. É difícil esse lugar aqui também, porque a gente gosta de ouvir e de aprender. Mas antes da gente fechar, gostaria de fazer uma última pergunta, que é sobre a espiritualidade. A gente vê que você é uma pessoa muito espiritualizada, tem uma energia muito boa, tem um coração muito bom. Então, que bom que juntou cabeça e coração, né? Você é um homem com uma cabeça muito avançada e um coração também muito gentil. E isso é muito especial. E eu gostaria de saber como essa presença da espiritualidade na tua vida, né? Essa tua relação com o mundo espiritual, a gente já falou aqui de oração. Como que isso te move dentro do teu propósito? Independentemente de crença, né, ou religião, eu vejo muito a importância da gente agradecer. Agradecer por estar respirando, agradecer por estar enxergando, agradecer por sentir cheiro, né, por ter comida, ter uma família saudável, pelo emprego que tem. Isso é muito importante a gente agradecer, porque eu realmente acredito que nós temos
através das reações químicas que tem no nosso corpo, a gente tem uma energia. Todo o átomo que gira, né? Todo o elétron que gira 6 milhões de vezes por segundo ao redor, ele deixa cair um monte de pecinhas, que são os neutrinos. Isso forma um campo. E esse campo, ele tem o poder de alterar a memória da água. Quando a gente ora, a gente coloca a nossa intenção. Então, o orar, independentemente para quem seja, agradecer, o abençoar a nossa comida, abençoar os nossos filhos, cocriar, isso tudo, né, eu só tenho experienciado e visto como é importante a gente fazer. Tudo tem uma frequência, tem uma onda. E essa onda, ela pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Uma onda que vai construir, uma onda que vai destruir. O trabalho é o mesmo, só que com resultados bem diferentes. Então, a espiritualidade, a gente vai expandindo a nossa consciência em cada conversa que a gente tem, em cada experiência que a gente tem. Né? O importante é você estar aberto para escutar. Eu não acredito. Mas eu vou ouvir. Tem amigos meus que não acreditam em extraterrestres. E eu super respeito. Mas achar que estamos aqui no universo com mais de 300 bilhões de galáxias, que tem não sei quantos bilhões de planetas, estamos sozinhos, é um pouco presunçoso, mas eu respeito. Mas se começar a ouvir e se abrir, talvez, né, consiga expandir também um pouco do conhecimento. Então, a espiritualidade é a mesma coisa. Eu acredito só nisso. Tudo bem, mas só escuta. Mesmo que seja para, vou dar descarga. Não me interessa. Mas a espiritualidade vem com essa expansão. E eu, graças a Deus, tive grandes pessoas que eu conheci, que eu pude expandir a minha consciência. Desde pequeno, né, fui batizado na Igreja Batista, casei na Igreja Católica, tive a formação espiritualista. Então, a gente vai pegando o que tem de melhor de cada, juntamente com as nossas experiências, e aí vai expandindo, né? E cada vez que você está mais conectado com o seu amor, com a sua alegria, você sente mais ainda a presença do todo, do divino, de Deus, no meu caso, né, de Cristo, eu chamo de anjos. Você pode também, se você quiser, sintonizar ao contrário. Você fala, não. Você pode chamar o que você a energia que você quiser, né? Sintoniza onde você quiser. Sozinho a gente nunca tá, né? Sempre tem. Exatamente. Depende daquilo que você Depende do que você atrai, né? E quando você está desintoxicado, está desparasitado, está com o seu sistema de luta e fuga desativado, você tem uma conexão com a espiritualidade muito maior. Então é isso que a gente tenta trabalhar também com os nossos pacientes, deixá-los mais conectados. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. A gente agradece, a humanidade agradece, porque nesse século XXI a gente está precisando muito dessa conexão e de mais gente conectada. Nossa, que delícia de conversa, de troca. Muita gratidão. Que aprendizado, é um presente ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo, estou muito honrada. E deixo o microfone caso você queira deixar alguma mensagem final, alguma coisa que você acha bacana falar antes da gente fechar, porque que venham os próximos, né? Isso com certeza. Amém. Olha, você sabe que eu vi um vídeo na internet falando sobre a parte de biofísica, que ele tinha blocos pequenininhos no chão, e depois iam aumentando, até que viraram praticamente uma parede. Ele chega com um pequenininho assim, ó, e coloca na frente, e ele faz o efeito dominó. Então, aquele pequenininho, que seria a nossa onda construtiva, tomba. Quando tomba, o outro vai aumentando, até cair a parede. Nossa! Então, o que eu falo é, pratique a cocriação. Agradeça as coisas como se elas já tivessem acontecido. Mesmo sabendo, puxa, se não aconteceu, eu vou ficar muito triste. Mas a chance delas acontecerem é muito maior
do que a gente ficar pensando negativamente, do que a gente ficar pensando, ai, mas e se não acontecer? E se não for assim? Não, tenha fé, pensa que você está pensando naquele pequenininho ali que começou a derrubar os outros maiores e que vai acontecer. Experimenta. Se dê a oportunidade de ir expandindo, se dê a oportunidade de escutar. E se eu pudesse deixar, essa seria a maior mensagem. Essa é E uma se mensagem tiver muito importante. oportunidade, veja os nossos vídeos que estão no nosso canal no YouTube, tá? É Dr. Rodrigo 25, né? DR25 no Instagram. Tem o canal no YouTube que é Odontologia 25 Odontologia. E qualquer coisa que precise, a gente também está à disposição. E vai ser sempre um prazer vir aqui para conversar com você. Ai, muito obrigada, Hum. de coração para coração. E parabéns mais uma vez, que você possa, com o seu programa, com o seu trabalho, com a sua alegria, fazer diferença na vida de milhares de milhões de pessoas. Muito Seu obrigada, que assim propósito é seja. maravilhoso. Eu que Obrigada, que assim agradeço. seja para todos nós. De coração, estou muito feliz com essa troca e tenho certeza que que essa conversa vai chegar em quem tem que chegar e vai ser muito útil também para quem precisa que assim seja. Assim é. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. A gente se vê no próximo episódio.